Ministro Fernando Haddad, humilhado pelo jornalismo. Mas não é pelo jornalismo independente não, pessoal. Não. Vou contar pra vocês. Talvez você pode pensar, foi pelo jornalismo independente, foi pelo jornalismo que fala as notícias de fato, a realidade, mostrando pro povo brasileiro. Não foi esse jornalismo não, pessoal. Jornais independente, jornais imparcial, jamais ele iria. Jamais. Foi, sabe aonde, pessoal? Sabe aonde? Na CNN, aonde é comprado aquele jornal ali. Os jornalistas, eles são pagos pela Secom, eles ganham muito dinheiro. E mesmo ali, no ambiente deles, em uma entrevista combinada, ele foi massacrado pelo jornalismo. Vamos assistir agora todo esse papel ridículo que ele fez. Vou trazer para vocês aqui as melhores partes. Vamos lá, curta, compartilha e divulga para mais pessoas. Valeu, fui! Qual é o futuro, né? Eu não posso antecipar a medida que o presidente Lula vai encaminhar para o Congresso, que seria até uma desfeita com os parlamentares. Nós sempre procuramos apresentar para os parlamentares um pouco antes, horas antes de apresentar para a imprensa, por uma questão de deferência. Isso tem funcionado muito bem, porque eles se sentem respeitados e as coisas andam melhor. Mas então, o que nós estamos identificando? Quem tem muito e paga quase nada, vai pagar um pouco mais. Quem tem pouco e está pagando muito, vai pagar menos ou não pagar. Esse é o princípio básico. De dividendos mesmo? A previsão é que você tenha, na verdade, na minha opinião, a regra que nós estamos imaginando é mais inteligente do que essa. O que nós estamos falando? As pessoas de alta renda têm que pagar um mínimo. As pessoas de alta renda têm que pagar um mínimo. Hoje... O que é o mínimo? Eu vou te dizer já. Hoje, você que ganha... Só que é o suficiente para permitir que quem ganha pouco deixe de pagar, buscando a justiça tributária de quem hoje não paga e vai ter que pagar um pouco. Nós nem estamos falando de algo acima do que já se paga na fonte. Nós estamos falando de um imposto mínimo de toda a renda que você ofere. Lembrando que tudo que a pessoa já paga vai ser considerado. Ou seja, aquela alíquota que aparece no programa do imposto de renda, a alíquota efetiva, aquilo passaria a prevalecer para toda a sociedade, inclusive o tal andar de cima que o senhor mencionou desde o início do governo, que seria uma área a ser atacada. De fato, estamos chegando ao momento em que o andar de cima vai passar por uma mudança? Eu acredito que é uma fórmula boa, porque nós estamos Não é no instrumento, é na pessoa física. No instrumento que eu digo é numa LCA, num dividendo de uma empresa, numa ação? Isso, mas é considerando o que já foi pago. A fórmula considera o que foi pago no CNPJ. Isso é que faz a grande diferença. Porque senão alguém poderia dizer, pô, mas a minha empresa já está pagando, eu vou ter que pagar mais. Fala, mas quanto a sua empresa está pagando? Se a tua empresa efetivamente está com uma alíquota efetiva de acordo com o padrão, você vai continuar isento, porque a tua empresa está pagando. Mas se nem a tua empresa está pagando, nem você que está recebendo dividendo está pagando, se ninguém está pagando, essa operação que está dando lucro, aí tem que incidir em imposto de renda. Então, a Receita continua fazendo as simulações, porque nós queremos entregar um projeto o mais redondo possível, que certamente vai ser objeto de debate no Congresso Nacional. Fórmula. Mas em termos técnicos, ministro, como é que a gente conseguiria colocar uma marca d'água nos reais que saem do lucro de um CNPJ que tem uma alíquota para um CPF? Como que esta marca d'água passa do CNPJ para o CPF? Eu não quero te antecipar mais do que eu já te antecipei, porque a Receita está terminando as simulações que eu e o presidente pedimos para aperfeiçoar uma regra que nos pareceu inconsistente. E nós pedimos uma revisão dessa regra no final do ano passado. A Receita está fazendo o trabalho para nos entregar a resposta para que nós possamos tomar uma decisão o mais rapidamente possível. Nós queremos fazer esse aperfeiçoamento. Não é possível que um brasileiro que estuda o tema, intelectualmente honesto, negue
que nós temos que corrigir as distorções, assim como nós fizemos com o imposto sobre consumo, fazer em relação à renda. Para caça às brutas, não tem nada disso. Ninguém está querendo nada que não seja a justiça. E outra, os empresários vão se manifestar, quem tem alta renda vai se manifestar, quem tem baixa renda vai se manifestar. Nós queremos buscar justiça e neutralidade. Ou seja, um jogo de ganha-ganha. Vamos fazer isso com cautela, como fizemos com o imposto sobre consumo. Nós fizemos com muita cautela. Aí que a oposição já está falando, mas o Brasil vai ter a maior alíquota do mundo. A alíquota que conta é a média. Se carne você paga 0 e outra coisa você paga 25, a média não é 25. Porque tem muitos bens de consumo que terão o seu imposto zerado. E de consumo de larga escala. Quando você fala de carne, comida, remédio, é a população inteira consumindo. E não vai pagar nada. Outros vão pagar. Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas. O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida, não tem que fiscalizar na sua avaliação o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar imposto? Mas os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem então, esse será trabalho. Que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos, e o principal dono de uma Big Tech como a Meta diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É Qual isso que vai ele ser está a vacina, dizendo. Ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir descobrir. Mas quem está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar... Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes.
Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. O que significa dizer que, assim como a ciência agilizou os procedimentos para entregar uma vacina, uma vez identificado o vírus, como foi no caso da pandemia, todo mundo dizia, vão ser 5 anos. A ciência entregou em menos de 1, e mais de uma vacina. Nós democratas, vamos ter que desenvolver um antídoto rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido a origem do vírus e tentar matar o vírus no nascedouro, para não deixar ele atingir milhões de pessoas. E no caso específico do PIX, ministro, usando essa mesma comparação que o senhor faz, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse? Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Essa lei é de 2001. Essa lei que obriga as instituições financeiras a prestar informações para a Receita Federal. É o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. A gente dizia, a minha avó dizia que a mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia de apressar a resposta quando a mentira ainda está pequena, para mantê-la com as pernas curtas. Hoje ela cresceu. Nós vamos ter que desenvolver antídoto contra o crescimento das pernas da mentira. Naka, sua pergunta. Agora, natural a disputa política. Não era assim no passado. Não era assim no passado. Eu me lembro quando o presidente Lula, diante aqui da necessidade do governo do estado de São Paulo aumentar os investimentos, o governador Serra vendeu para o Banco do Brasil a nossa Caixa. E o Lula abençoou a transação, sabendo que isso ia favorecer o estado governado pelo Serra, do partido de oposição, e nunca fez esse tipo de conta. Quando o Aécio em Minas governava o estado, também é a mesma coisa. E sabe o que acontecia naquela época? A oposição se mantinha, mas era grata. Ia no Palácio do Planalto. Eu estou boa nisso hoje, né? O senhor vai reparar. Mas, desculpe lhe interromper, mas a pergunta do Naka aqui foi muito específica sobre a trajetória da dívida. O arcabouço fiscal criou a âncora, recuperou a meta fiscal como uma âncora. Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para a dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já, antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, é continuar perseverando em 2 trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos 2 governos anteriores, diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode ir para trás também. Não, podemos excluir a Dilma? Incluindo a Dilma. Pega Dilma, Temer e Bolsonaro. E veja o que está acontecendo de 2015 para cá e o que aconteceu ano passado. Faça essa conta. Chama qualquer especialista. 2015 até 2022. Pega a trajetória do déficit público e compare com o que nós estamos fazendo. Nós estamos contendo a despesa, o aumento da despesa está sendo contido, inclusive com medidas recém-aprovadas pelo Congresso, e nós estamos combatendo o gasto tributário. Eu sei que incomoda quando eu falo isso, mas eu sou obrigado. Mas o meu trabalho e o trabalho da minha equipe é todo dia, todo santo dia,
a gente chega às 8 da manhã, sai 8 da noite, você conhece a minha jornada de trabalho, pensando em fórmulas de melhorar o ambiente de negócio, que aí é reforma tributária, reforma do crédito, reforma lei de seguro, transformação ecológica, biocombustível, o que você quiser. É o ambiente de negócio. E a outra tarefa é arrumar a bagunça que nós herdamos do governo anterior. Porque quando às vezes as pessoas falam em corte de gasto, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gastos que foram contratados no governo anterior e que não foram pagos. Vou dar um exemplo meritório. O Fundeb foi multiplicado por 2,3. Saiu de 10% para 23%. Com o apoio do PT. Eu falei meritório. Você não tira só para pontuar. Da boca. Só para pontuar, ministro. Meritória, nesse esforço de correr atrás, ministro, caso essas medidas de gasto tributário, né, de contenção do gasto tributário a que o senhor se referiu, que não avançaram no Congresso Nacional, tivessem sido aprovadas, esta cobrança mínima do imposto na pessoa física não seria necessária? O Ministério da Fazenda está indo atrás da pessoa física porque o CNPJ continua gozando deste benefício? Não, porque tem alguns benefícios que têm que ser mantidos. Pela estrutura tributária brasileira, eles têm que ser mantidos. O que você não pode é abusar da forma, como se diz no direito. Você usar um expediente formal, previsto em lei, para enriquecer, sendo que aquele dispositivo formal foi criado para atender uma determinada parcela da população. E a pessoa usa aquilo para se beneficiar por planejamento tributário. Isso não é correto. Simplesmente não é correto. Agora, quem vai dar a última palavra não é o presidente Lula, o ministro Haddad, ninguém. É o Congresso Nacional. Tudo isso tem que passar pelo Congresso. A sociedade vai debater esse assunto. E vai ter transparência nos dados. Agora, se nós não formos em busca de justiça tributária, se nós não formos em busca de combater o gasto primário ineficiente e o gasto tributário ineficiente, nós não vamos conseguir reequilibrar nada. E eu estou falando de uma história de 10 anos, eu não estou falando de uma história que começou agora. Começou com uma crise política, essa é a minha opinião, começou com uma grande crise política que aguçou o problema. Né? Ministro, eu quero ficar aqui no Brasil ainda, antes da gente ir lá para fora. O senhor desculpe, mas eu vou repetir, porque assim, eu perguntei da dívida pública, o senhor terminou falando da dívida das empresas, e eu vou insistir, porque assim, tem um economista que diz, deixa eu só terminar, tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje, ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então, eu queria saber o seguinte, o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? A Fazenda é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Não tem outra coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Não, o déficit efetivo é o primário, mas o nominal. O nominal. Né? Então, sim, é ele que acaba fazendo agora, a dívida subir. Essas duas subir. coisas andam juntas. Você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Se for um juro que vai simplesmente combater uma mudança de nível de preço em função de um dólar novo, que pode acontecer em função da política fiscal e monetária americana, isso pode acontecer. Você pode ter uma política fiscal e monetária nos Estados Unidos que mantenha o juro nos Estados Unidos muito alto, coisa que não estava prevista um ano atrás. Simplesmente não estava no horizonte. Eu participei de todas as reuniões internacionais e presidi o G20, a trilha financeira do G20. Não se esqueça disso. Ninguém previa o que ia acontecer a partir do segundo semestre do ano passado.
Muito menos o que está acontecendo agora. De aumento de tarifa de importação nos Estados Unidos, de aumento, eventualmente aumento até do déficit fiscal nos Estados Unidos, que pode manter a taxa de juros nos Estados Unidos alta por mais tempo. Esse cenário não estava colocado durante todo o G20. Te asseguro que não estava. No que nenhum analista para fazer um ajuste que penalize o menos possível, ou de preferência não penalize, quem mais precisa dos serviços públicos, quem mais precisa de escola funcionando, posto de saúde funcionando e assim por diante. Então, e não fazer o que foi feito aqui em alguns vizinhos nossos. Joga a população na miséria para atender. Não é assim. Nós não precisamos e não devemos fazer isso.